O que isso significa? Significa que há alguns gêneros que nós não vamos conseguir nomear porque ainda não se cristalizaram. Então, você se depara com um texto e fala, que gênero é esse? Você tem uma dificuldade de classificar aquilo porque você não reconhece de imediato, porque não está cristalizado ainda. Principalmente se tem os exemplos da internet, porque são os mais gritantes, né, hoje em dia. Eles estão construídos constantemente, dependendo do contexto histórico, das pessoas que fazem uso desses gêneros. Os enunciados ainda estão se estabilizando, né? Não estão cristalizados, como alguns gêneros que você olha e fala, não, isso é tal coisa. Né? E há gêneros que suscitam dúvidas em relação ao que são, porque eles são muito recentes ou muito típicos de um determinado autor. Então, às vezes você tem um autor que escreve um tipo de texto e a gente tenta dá uma nomenclatura global, mas é uma coisa muito característica daquele autor. Isso acontece muito na literatura, quando a literatura tem autores que quebram aí paradigmas de escrita e fica assim, mas aquilo é conto, não é conto, é crônica, mas não é crônica. Esse aqui é um exemplo, por exemplo, de um gênero, é lógico que eu trouxe esse gênero totalmente descontextualizado, até para dificultar para vocês um pouco. Mas é isso, chama Questão de Princípios, é o título. E é assim, nasceu em 29 de fevereiro, insistia em só soprar velas a cada 4 anos. O que é isso? É um microconto, exatamente, na página 70 de um livro de contos. O conceito de nebulosa que o Broncar menciona, na Raquel recupera. Imaginem o gênero não como algo concreto, uma maçã, um livro, né, aquele objeto que para a gente é muito nítido, mas é um conceito muito difícil de você conseguir apalpar, até porque não é para apalpar, é o conceito. Como que eu vou lidar com essa fluidez em sala de aula? Ah, pode ser, não pode, depende, porque é complicado, né? A gente também precisa ter certas certezas quando você está numa sala de aula. Primeiro é tomando o papel social de analista daquele texto, e lembrando que o gênero é um conceito, e o que nós analisamos é o texto, que é a materialidade linguística daquele gênero. E identificar esse texto, esse gênero, iniciando pelo contexto de produção, porque ele vai dar pistas muito preciosas sobre que gênero é esse. Indicações de onde o texto se encontra, é publicado, né, que é uma questão de contexto de produção, e a importância de você mostrar o gênero no entorno dele. Então, se você pegar um gênero jornalístico, por exemplo, ele está publicado nessa página, o que tem na página ao lado? O que tem? Geralmente, o que sai do lado desse gênero? Isso não é aleatório. Fazer um levantamento das características em todos os níveis, os 3 níveis da camada textual do folhado de Broncar. Isso vai ajudar muito a esclarecer que gênero é aquele. E levantar outras características se o gênero dialoga com outras linguagens. Então, no exemplo da charge, por exemplo, em que a cor, a imagem, o traço vai colaborar muito para a gente poder identificar o gênero. Leitura escrita, um diálogo necessário. A princípio pode parecer um pouco óbvio isso, mas trabalhar junto mesmo, sempre um depende do outro, né? Agora, tem a ideia que trabalhar as diferentes camadas de um texto contribui para uma leitura melhor. Então, quando a gente faz essa análise dessas 3 camadas textuais para a produção do texto, para o aluno poder produzir, com certeza isso vai ajudá-lo na leitura do texto do outro. E uma leitura mais crítica, né? Quando a gente fala em leitura aqui, pressupõe-se que seja uma leitura crítica. Ter consciência da própria produção escrita, você saber por que você está fazendo aquela escolha linguística, aquela organização do texto e não outra, por que você está iniciando desse jeito e não do outro, vai colaborar para você, ao ler a produção de uma outra pessoa, construir representações dessa produção e entender o texto dessa outra pessoa muito melhor. O que é uma notícia a princípio? Ela é um relato objetivo de um fato. Então você espera que não tenha grandes posicionamentos de quem escreve a notícia quando você a lê. No entanto, a gente não pode esquecer que as realidades elas são criadas por uma forma ou outra de uso da linguagem. Então, qualquer notícia vai ter uma ideologia por detrás, conforme foram as escolhas que foram feitas para aquela notícia ser apresentada. Mesmo que ela tenha uma estrutura, uma sequência típica ou prototípica, as escolhas linguísticas elas vão direcionar.
o viés ideológico daquela notícia. Então isso quebra um pouco esse conceito, senso comum de que notícia é um relato objetivo, ela nunca vai ser objetiva. Isso o aluno tem que ter muita clareza, né? Então, se trabalhar com leitura, trabalhar textos que apresentem diferentes posições. Isso é muito importante, principalmente quando você trabalha com texto do argumentar. Para qualquer pessoa argumentar qualquer coisa, a gente tem que ter vieses diferentes daquele fato. Como que eu faço esse diálogo entre leitura e escrita? Um exemplo é através das sequências didáticas. Como o foco acaba sendo a produção escrita, nessa produção escrita você vai sempre trabalhar a questão da leitura. Então, por exemplo, voltando à notícia, que é a mesma notícia sobre o mesmo fato em jornais diferentes. Vocês vão ver que essa notícia ela vai sair de forma diferente. Houve uma tendência que eu acho que agora está começando a ficar um pouco menos forte, que começou a se ensinar os gêneros, esqueceu-se a metalinguagem. Primeiro assim, não tinha ensino da gramática mais porque não podia, né? Não é que não podia, mas existia essa ideia, assim, então não pode ensinar gramática, só pode trabalhar gênero, bom, mas o gênero ele constitui, a gramática constitui o próprio gênero, né? Então se aboliu a metalinguagem, então assim, que palavrinha a gente pode usar, que palavrinha é essa, que nome você dá para isso? A gramática tem nomenclaturas muito próprias, né? E aí, falando um pouco em gênero oral, pegar, por exemplo, falas de diferentes jornais, né? E aí vai entrar a expressão da pessoa que anuncia a notícia, né? O tom de voz, a notícia que vem depois e antes daquela que foi apresentada. O ensino dos gêneros orais, e chamando a atenção aqui para a questão da escuta, que não é valorizada. O gênero oral já não é muito valorizado, a escuta muito menos. Então, o Dawes também, no livro de Gêneros Orais Escritos na Escola, de 2004, ele fala da importância que o gênero oral tem na escola em dois momentos, na pré-escola e no comecinho do Fundamental 1, aqui no Brasil, e no superior. Então, você vai formar advogado, professor, jornalista, se foca um pouquinho na questão da oralidade. E no meio do caminho, é esquecido. Coloco aqui duas falas do Dawes sobre essa questão. Ele vai dizer a importância que a cultura ocidental dá para a fala é muito maior do que dá para o ouvir. E a escuta, os rituais de respeito à fala do outro são aprendizagens de linguagem. Essa fala eu acho fantástica, porque ele fala que a escuta é uma aprendizagem de linguagem, tanto quanto a fala e a escrita. Então, se é uma aprendizagem de linguagem, por que não levá-la para a sala de aula? E aqui eu mencionei 3 autores que eu li recentemente, há muitos outros, mas veja, desde o século I depois de Cristo, século XVIII, século XIX, já existiam filósofos e outras pessoas que estavam preocupadas com a questão da oralidade e da escuta. O Plutarco tem um livro que se chama Como Ouvir. O Morellet sobre a conversação, que ele vai mostrar que para ter uma boa conversação, uma boa conversa, você precisa das duas facetas, de saber falar e saber quando ouvir. E o Schopenhauer, como vencer um debate sem precisar ter razão, ele não fala necessariamente da escuta, mas ele vai mostrar como dos maus filósofos, na época dele, segundo ele classifica, usavam estratégias falaciosas para conquistar o auditório. E ele vai falar, veja, se você tem consciência do que você está ouvindo, das estratégias usadas, você vai ser um melhor ouvinte, para não cair nas falácias que você ouve.